Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o autismo. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a vice-presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereadora Tânia Bastos. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, Sérgio. É um prazer enorme estar aqui nesta tarde para participar desse grande debate. Eu recebo também Glaucia Gleides, psicopedagoga. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse debate com vocês. É um prazer nosso. E para completar o time de convidados, o jornalista Alexandre Madruga. O filho dele foi diagnosticado com autismo. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, prazer. Saudações a todos. Um prazer participar. Estima-se que 1% da população mundial esteja dentro do espectro do autismo. Muitos sem diagnóstico. No Brasil, são cerca de 2 milhões de autistas. O autismo é uma síndrome que compromete vários aspectos da comunicação e comportamento. O dia 2 de abril foi instituído pela ONU como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O objetivo é levar conhecimento à população sobre o transtorno e a importância do diagnóstico precoce e tratamento. Muitas pessoas não têm diagnóstico e outras estão sem o tratamento adequado. O tema ainda é cercado por preconceito e discriminação. Várias incertezas rondam o autismo, como o diagnóstico, por exemplo. Existem vários graus de autismo e a intensidade pode variar. O dia a dia, a família, tudo que envolve o tema será debatido no programa de hoje. Bom, vereadora, vamos começar então o debate com a sua participação. A senhora que abraçou a causa, né, tem uma representatividade muito expressiva dentro da Câmara, né, com relação às leis propostas pela senhora. Eu queria que a senhora contasse um pouco para a gente dessa importância da gente ter que falar e também conhecer sobre o autismo. Então, o autismo ele é um transtorno que praticamente é muito recente para o poder público. Haja vista que nós temos hoje na Câmara, foi o primeiro projeto de lei que eu fiz, que é uma cartilha onde o poder público, através da Secretaria Municipal de Saúde, ela emite essa cartilha, tá, com todo o diagnóstico dessa criança, né? Então, verdadeiramente é um tema que tem que ser muito debatido porque ainda existe muito preconceito também. Glaucia, é muito importante que a gente traga o conceito e que também possa falar sobre os vários graus, né, a intensidade, né? Qual o comprometimento, por exemplo, na comunicação, no comportamento? Só complementar, acho que acrescentar um pouquinho sobre essa definição, para talvez pessoas que estejamos alcançando, né, e por isso a grande importância de veículos de comunicação e esse debate aqui, pessoas que realmente estão vivenciando, né, toda essa questão, e além de trabalhar, eu também sou mãe de 3 meninos, dentre eles 2 com autismo. Então, é importante, assim, entender que o transtorno é um dos transtornos do neurodesenvolvimento, não é o único. E o que é isso? Não é uma doença, que é importante se dizer, é a forma como o cérebro processa as informações e essas informações nas áreas da linguagem, e aí pode afetar diretamente, de uma forma diferenciada, a uns indivíduos mais ou menos a comunicação e a forma dele relacionar-se consigo e com o meio. A gente tem também alterações aí nas questões sensoriais, que é como eu recebo os estímulos externos e meu cérebro processa isso, e daí a gente vai ter essa pessoa com questões de seletividade alimentar, nós vamos ter essa pessoa com questões sensibilidade tátil, proprioceptiva, vestibular, e a questão, isso tudo vai somar nas questões do comportamento, como que diante dessas informações todas eu me relaciono com isso. E daí que vem essa questão, essa expressão usada, né, que você usou, e que até 2021 a gente usava essa expressão dos graus, e até mesmo pegando esse gancho que a vereadora colocou em relação da dificuldade hoje do diagnóstico precoce, de isso ser porta de entrada pelo SUS,
de uma forma aí, e é muito amplo falar sobre isso, mas de uma forma muito específica, nós estamos agora falando suporte, né? Antes se falava grau 1, 2, 3, se falava que a criança era leve, moderado ou severo, e daí que ela podia sair do moderado para o severo ou vice-versa. E nós entendemos que, infelizmente, pela falta de informação ao senso comum, o capacitismo, achar que essa criança era uma criança que era ineficiente, incompetente, achava-se que isso era o grau do quanto ela seria boa para alguma coisa. Então, na verdade, sempre isso foi relacionado ao quanto nós, profissionais, precisamos nos empenhar para desenvolver técnicas de intervenção. Então, a partir de 2022, nós vamos falar suporte 1, que ela precisa de tanto suporte 1, 2 ou 3. E isso, de forma alguma, está relacionado à capacidade dessa pessoa de desenvolver e desenvolver novas habilidades, tá? E, assim, é muito bom e não existe nada que tenha sido falado que esteja de fora, mas é aproveitar mesmo para a gente já começar a levar informação, porque certamente esse programa vai chegar numa casa de pessoas que estarão recebendo o diagnóstico e talvez tenham ouvido isso, nossa, ele é severo, né? E daí, quando você recebe essa palavra solta, ou ele, grau 3, a pessoa acha assim, nossa, então meu filho está condenado, né? E, no mesmo modo, não é diferente, crianças com suporte 1, onde as dificuldades elas são diminuídas, de forma alguma ela é menos autista. Também, né, eu tenho comorbidades diferentes, e Alexandre vai falar com muito mais propriedade, porque é a pauta para ele falar, mas é muito ruim para a mãe de um suporte 1. Nossa, ele nem parece, né? Ele é tão bonito, ele é inteligente, e você fala assim, uau, e você não faz ideia, né, de todas as questões as quais nós passamos, e até hoje nós ainda passamos em cada fase. Então, é importante dizer, não é uma doença, é importante dizer que eles são capazes, e é importantíssimo esse programa, porque daí a gente vai começar a organizar as informações e cada vez mais pessoas, né, poderão ser alcançadas, e aí a importância, qual foi já citado, do diagnóstico precoce. Perfeito, Glaucia. É super importante a gente pontuar esses detalhes, né? E eu acredito que o Alexandre vai trazer toda essa vivência, né? Depois do diagnóstico do filho dele. Alexandre, conta um pouco da sua experiência, o que mudou na rotina da família? A mudança, a vereadora e a Glaucia com certeza sabem que a mudança é impactante nas famílias, né? E a gente tem um problema sério com relação ao impacto, que geralmente são famílias que se desfazem. Infelizmente, são pais que abandonam mães que se sentem culpadas, e o impacto sociocultural nessas famílias é terrível. Ou seja, quantas não são as mães que são solteiras por conta de filhos autistas? E a gente não pode botar só autismo não, são também as crianças com paralisia cerebral ou tantas outras. A família sofre muito. Eu acho que falta política pública também para atender as famílias. Eu tenho uma sorte que o meu filho, que foi diagnosticado com 4 anos, a gente conseguiu se encaixar numa instituição sem fins lucrativos aqui na Sulacap, onde ele faz todos os tratamentos. E a instituição cuida das famílias. Também tem terapia para as famílias. E isso é fundamental, porque parte do processo de uma cura que não existe, né, doutora? Não existe a cura, mas parte do processo de você ambientar e trazer essa integração que a gente sempre fala, né? Fazer também cuidar da família. A família tem que entender o que é. A família precisa entender o que vai passar. Muitas vezes eles não sabem o que vão passar. Quando meu filho foi diagnosticado, a minha esposa praticamente entrou em depressão. E a gente teve que fazer uma escolha. Alguém tinha que ficar com ele em casa, alguém tinha que ser o responsável por levar ele a todas as terapias. A gente precisa ter alguém da família, do seio familiar, acompanhando e vendo esse desenvolvimento, até para poder passar para os profissionais. E os professores, essa ajuda, esse trabalho é mão dupla. Nunca é só da família, nunca é só dos terapeutas, nem dos médicos. É um trabalho totalmente em conjunto. Então, se você não ensinar a família do que ela precisa realmente saber, do que ela vai passar, da orientação para os pais e para as mães, o importante, acima de tudo, é manter o seio familiar para essas crianças,
porque a vida em sociedade ela continua, Sérgio. E se a gente não fizer política pública envolvendo não só os tratamentos, mas também o acompanhamento das famílias, a gente está atrasado, como a vereadora falou, e a gente está bem atrasado. Perfeito, Alexandre. Vereadora, tendo como base esses dois depoimentos, né, pessoas que vivem isso, né, diariamente, eu queria ter uma análise sua em relação por que a gente ainda tem um tema ligado ao preconceito, à discriminação, né? Muitas pessoas nem chegam a ter o diagnóstico, outras estão sem o tratamento, né? Acredito que a senhora tenha ouvido muitos desabafos, né, de parentes aqui na Câmara. Sim, por isso que entra aí a contribuição do Legislativo, porque quando nós, parlamentares, fazemos leis que vai ao encontro da necessidade dessas famílias, a gente consegue minimizar um pouquinho o sofrimento deles. Vou dar um exemplo. Eu tenho tinha relatos de mães que sofriam preconceito dentro de uma fila de supermercado. Uma coisa tão banal, você está numa fila de supermercado esperando ali para, né, pagar suas compras e você sofre preconceito. Mas de que forma, Tânia? Ora, o filho, todos nós sabemos, o autismo, ele não tem cara, né? As pessoas eles não têm uma característica física e todas as vezes que essas mães estavam dentro do supermercado, nessa fila, as pessoas começavam a perguntá-la o que ela estava fazendo numa fila preferencial, se ela não estava grávida, se não tinha nenhuma deficiência. E também, né, por conta da idade também, porque ela também não era uma pessoa idosa. E as pessoas, então, ali, sabe, eu vi relatos de mães que choravam e diziam, a gente está aqui, sabe, nós estamos aqui, mas, assim, parece que a gente vegeta, parece que o mundo não nos enxerga, o mundo não nos enxerga. E, então, eu comecei a me debruçar em vários projetos de leis, e aí esses projetos de leis, todos eles partem dos próprios pais. Isso que é importante frisar aqui. E naquele momento em que nós do parlamento, começamos a fazer leis que vai ao encontro dessas famílias, a gente consegue realmente, como eu falei, minimizar o sofrimento delas. Então, fizemos uma lei onde, dentro das caixas, ou melhor, dentro das placas preferenciais, que tenham todo o laço, que é o símbolo mundial do autismo, para que essas famílias, ao chegarem nesse estabelecimento comercial, ela tenha condições, né, de estar ali tranquila. E muitas vezes isso está tendo assim, um ganho importantíssimo na vida dessas famílias, desses pais, dessas mães. Porque todas as vezes que alguém está na fila de preferencial e vê um laço, já sabe que aquela criança é uma criança autista. Isso para a gente é de extrema relevância. E para mim, então, enquanto parlamentar, é realmente muito bom. É a consciência que vai fazer essa diferença, né? O que vai ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre o tema. Bom, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre o autismo. Nesse segundo bloco, eu queria dar a Glaucier uma análise sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoces. Então, Sérgio, quando a gente fala sobre o diagnóstico precoce, né, para identificar ali se todos aqueles sintomas, os atrasos, os marcos do desenvolvimento, né, se eles estão compatíveis às características do transtorno do espectro autista, possibilitamos ali, tão logo é observado, e mesmo que ainda em fase dessa avaliação diagnóstica, que essa criança inicie um plano de intervenção, que a escola seja comunicada, que infelizmente ainda é necessário hoje a apresentação de documentos, algo que vem ao contrário às leis que já estão em vigência, que é essa questão de que para uma criança que apresenta um atraso nas habilidades, sejam cognitivas ou habilidades escolares, a escola já deve entrar ali com um plano de intervenção para que essa dificuldade seja diminuída, porque independente dela ter um diagnóstico de um transtorno ou não, eu estou observando um atraso. Então, a gente
precisa de ter todo esse respaldo para que ela seja inserida em um programa que possibilite desenvolver habilidades. Quanto antes isso ocorrer, e sabemos que nós temos aí uma maturação, né, nas células do nosso cérebro que são importantes que aconteçam num período, né, que a gente espera como adequado, que a gente fala, sugere, a gente pode cada vez mais ter essa criança, essa pessoa avançando. E falamos muito do diagnóstico precoce, entendendo que essa pessoa daqui a pouco vai passar para a fase adolescente, do adulto, e serão idosos. E eu espero que toda essa mobilização hoje, né, principalmente todos os projetos aos quais a vereadora tem falado, que sejam realmente colocados em prática e se faça valer, para que nós não tenhamos que fazer debate daqui a um tempo sobre o que nós vamos fazer com os nossos autistas idosos, né? Porque hoje a gente observa uma coisa que seria talvez muito simples na nossa prática, seria, a exemplo, um pediatra, um ginecologista lá no pré-natal, na clínica da família, orientar os pais, pegar a caderneta de vacina do menino e lá atrás observar o que se espera. Muitas crianças, às vezes, chegam aqui para uma avaliação aos 5, 6 anos e os pais observaram que existia alguma coisa diferenciada, mas elas foram, de repente, ao pediatra e o pediatra disse para esperar um pouquinho e, na verdade, elas estavam angustiadas, né? E aí, quando você tem mais informação, esse diagnóstico vai chegar de uma forma mais precoce nessa família. E como muito bem a Alexandre colocou, essa família ela vai ganhar direcionamento, informação. E daí nós vamos ter ali casais que poderão juntos montar estratégias, né? Pessoas que não vão adoecer emocionalmente, pessoas que serão fortalecidas. É necessário criar uma rede de apoio precocemente também para os pais, para que eles possam entender o que é isso. Muitas vezes é novidade para essa família. Então, é necessário pensar, sim, cada vez mais de estratégias para que a gente possa fazer valer que desde o pré-natal as famílias sejam orientadas que a cada fase da idade nós temos habilidades que são necessárias, né, que nós devemos evidenciar naquela criança. Então, não é somente a fala que demonstra que essa criança pode ter um atraso ou um transtorno do neurodesenvolvimento. E como que eu vou saber que isso vai ser de uma forma precoce? Quando essa família tem um ponto de referência. Então, se eu já levo meu bebê lá nas primeiras consultas e o médico já vai me orientar, olha, mãe, a cada mês, a cada fase, dá uma olhadinha, observa se daqui 7, 8 meses, se ele começa a tentar imitar, se ele começa a tentar apontar, faz um que vai fazer um aninho, se bate palminha, começa a observar, mãe, se ele começa a fazer uma interação com o meio, se ele começa a dar função aos brinquedos. São tão simples, né? Parece que nós estamos pedindo coisas tão... quando a gente fala que nós estamos atrasados, e por que nós estamos ainda atrasados? A gente ainda percebe que a educação, por exemplo, nós não temos capacitação profissional, e parece que a gente todo tempo, né, fica pedindo favor. Acredito que a vereadora vai ter também inúmeros depoimentos de mães que parece que pedem favor para que seus filhos permaneçam na escola, e não que os professores, às vezes, todos estejam contra, não. Eles não são capacitados e muito menos têm informação do que fazer. Ótimo esse gancho da questão da educação, Alexandre. Eu queria trazer você, então, para essa discussão, já falando da questão das fases, né, das diferentes idades. O que mais preocupa as famílias? Acredito, você disse aqui no programa que o seu filho foi diagnosticado com 4 anos, ou seja, a entrada dele na escola, como foi? O que você sentiu em relação a isso, já que várias incertezas, né, rondam o autismo? Olha, a gente tem experiências bem ruins, Sérgio, bem ruins, e aí uma das coisas que é importante, eu queria até anotei algumas coisas aqui que eu queria pontuar, mas respondendo objetivamente sobre isso, valorizar o ensino público. Como a gente tem excelentes escolas públicas com mediadoras, com pessoas extremamente especiais para atender. E depois da gente ter algumas experiências extremamente negativas em escolas particulares, a gente encontrou o local ideal numa escola pública. Então, é importante a gente falar isso até para valorizar o ensino público, que muito, às vezes, é mal falado, mas às vezes falta estrutura e, na verdade, tem belos profissionais e eu sou uma prova dessa experiência. Eu queria fazer 2 considerações além da tua pergunta, Sérgio. Uma é para a vereadora. O papel da vereadora com relação ao autismo é extremamente importante, mas ela é vereadora. A nível municipal,
ela tem muitas amarras que a impedem de fazer muito mais pelo autismo que ela pode fazer até por conhecimento de causa. A gente espera, obviamente, que o partido da vereadora ou as coligações que sejam também levem essas demandas para Brasília. Mas uma demanda importante, vereadora, talvez que a senhora podia pegar bem firme, são as fiscalizações nas escolas particulares. As escolas particulares abusam de não respeitar a lei. As escolas particulares abusam de não ter profissionais capacitados, além do problema natural do déficit dos profissionais, o abuso que as escolas particulares, em muitos casos, fazem com crianças autistas. Às vezes não tem vaga. Tem, mas depois do laudo a vaga desaparece. Às vezes, eu já tive caso de escola particular, vereadora, que me cobrou para colocar uma profissional dentro da escola para ser mediadora para o meu filho. Isso não é um caso isolado, vereador. Eu acho que é importante o papel da Câmara em fiscalizar, em fazer com que a Secretaria de Educação fiscalize, porque esses casos não são isolados. E o papel da vereadora é fundamental porque ela, com todas as medidas que ela falou aí agora, ela tirou a invisibilidade, que é o mais importante. Ela tirou essa grande galera de familiares e filhos autistas da invisibilidade, e o papel da vereadora nesse ponto é fundamental. Antes de deixar a vereadora responder, eu sei que ela tem muito para falar sobre isso, é só para dar um adendo, uma dica para a Glaucia, na verdade. Glaucia, quando eu vou tratar com outras famílias autistas, eu nunca falo em grau, eu nunca falo em severo, leve ou nada. Eu adotei uma prática, talvez seja uma dica. Cada autista tem sua característica. Olha, foi bom você ter tocado nesse ponto, por quê? Eu estive há 15 dias com o secretário municipal de Educação e comigo eu levei o Ministério Público, membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública e nós fizemos um debate acirrado com relação a esses mediadores. De antemão, o secretário está contratando cerca de 1.500 pessoas, tá? Mas através de um convênio com as faculdades para ingressarem nas escolas. E, posteriormente, já tem um número bem significativo, que cerca de 2.500 também pessoas profissionais, né, mais acadêmicos, que estarão também nas salas de aula fazendo o mesmo trabalho. E ali foi discutido, inclusive por mim, e essa abordagem que você acabou de citar, eu fiz também para o próprio secretário, na frente do membro do Ministério Público, doutor Rogério, e eu disse o seguinte, porque eu também tenho relatos, da mesma forma que você falou, eu também tenho relatos de pais, que quando chegam dentro de uma escola privada, uma escola particular, e ela vai sozinha, essa mãe vai sozinha até a escola, até então a direção, enfim, o coordenador diz que não tem nenhum problema, que maravilha, nós temos vagas. E quando a mãe vai com o filho, aí existe o empecilho, né? Eles dizem que não tem vaga, enfim, e aquelas coisas todas. Eu abordei esse tema exatamente na frente do membro do Ministério Público e disse o seguinte, precisamos fiscalizar as escolas. E eu quero levá-lo, né, ao fazermos uma agenda positiva, eu e o senhor, junto com o defensor público que estava no momento, para que nós possamos, então, nessas escolas, detectarmos quantos autistas tem naquelas salas de aulas. Porque a gente sabe que existe uma demanda muito grande, tá? Mas existe, infelizmente, essa porta fechada. As escolas particulares, elas fecham as portas e não permitem que essas crianças cheguem. Então, já vamos fazer, tá, uma agenda positiva com o Ministério Público e também com a Defensoria Pública de vistoriar, fiscalizar as escolas particulares. De antemão, por conta também do problema da pandemia, do desemprego no nosso país, nós tivemos também, Alexandre, um número muito, mas muito significativo, tá, de pessoas, crianças que saíram da escola privada para a escola pública. Infelizmente, os pais que perderam seus empregos hoje não conseguem manter os seus filhos numa escola privada. Mas, de antemão, já deixo aqui já divulgando, né, isso para todos, até porque, como disse bem a Glaucier, esse programa vai
entrar dentro das nossas casas, eu, juntamente com o membro do Ministério Público e também da Defensoria Pública, estaremos fazendo essa agenda para fiscalizarmos juntos as escolas particulares. Então, obrigado por você ter me dado esse gancho. Eu estava até esquecendo, você acabou de citar, e para mim foi ótimo, porque eu precisava também fazer essa divulgação. Perfeito. Glauci, é muito importante que você nos ajude a pensar no conceito de melhorar o desenvolvimento das habilidades sociais, né? Tudo começa nessa fase, supostamente, do diagnóstico, e aí, a partir daí, a gente precisa criar um mundo mais igualitário, né? Ou seja, com as mesmas oportunidades, com as mesmas iniciativas. E partindo toda essa discussão que gera, né, de que as crianças hoje não têm direito a nenhum diagnóstico, fica muito distante pensar que crianças que não têm o privilégio de acesso de repente, ao particular, eles venham ter um desenvolvimento como a gente gostaria, né? Então, reforço que o espaço escolar, né, hoje as nossas crianças entram a partir dos 2 anos de idade, é realmente um espaço onde essas habilidades sociais, sócias e comunicativas, socioemocionais, inteligência emocional, todas as habilidades que eu preciso realmente para viver, né, melhor e conquistar o que eu desejo, eu preciso estar inserida, não basta apenas entrar, né, na escola. E por isso, realmente, quando essa fiscalização tão esperada ela começar a acontecer, e eu penso que o próximo passo vai ser realmente, como eu concordo com o Alexandre quando ele diz que na escola pública existem excelentes profissionais, e existem mesmo, né? Eu estudei minha vida toda na escola pública, não estou levantando a bandeira, não, estou levantando, assim, realmente pessoas onde o recurso é só humano, muitas vezes falta o recurso material, são profissionais que vão com garra, só que eles precisam de técnica, eles precisam de mais do que isso, de recursos para que eles possam realmente dar conta de um trabalho efetivo. Não é somente colocar para dentro da escola, nós precisamos garantir a permanência e desenvolvimento. As nossas crianças, a partir dessa entrada, eles precisam de ter um espaço onde se faça uma triagem. O que ele consegue aprender? O que eu preciso de ferramentas para que ele aprenda aquilo que ele ainda não está alcançando? Qual é a via de entrada? Como que ele aprende? Todos nós, as características que Alexandre coloca, todos nós temos um estilo de aprendizagem. Eu aprendo de uma forma, você de outra, de repente, eu sou mais visual, eu sou mais auditivo. E, às vezes, a professora não consegue diversificar essas questões, porque não falta ali a ela pessoas que ajudem. Eu queria aproveitar o gancho da Glauci para ter uma história interessante. Maria de jornalista, né, Sérgio? A gente anota para não esquecer, né? A importância das terapias para a vida social dessas crianças. Eu vou dar um caso do meu filho, por acaso, que a gente não conseguia ficar dentro do shopping sequer 5 minutos. Após 1 ano de terapia, foi a primeira vez que a gente voltou a andar dentro do shopping e sentar para tomar um café. Porque eles têm essa hipersensibilidade e o shopping é um verdadeiro mar de sensações. É música, a gente andando, é cores, enfim, para a criança com autismo é terrível. E uma coisa importante da pandemia, por acaso, e aí pegando o gancho que a Glaucia falou, eles são extremamente inteligentes. O meu filho, por acaso, em 2020, quando a gente entrou na pandemia, a professora, assim, na semana que praticamente fechou tudo, a professora falou assim, poxa, eu estou tendo dificuldade com o Vitor com as letras. Ele já pegou todos os números. Isso tem 3 anos atrás, ele tinha 6 anos. Então, assim, ajuda em casa para poder ele fazer letra, para ele pegar e tudo. E aí entrou a pandemia. E como todos nós ficamos perdidos na pandemia. Ninguém sabia muito como lidar na pandemia. E aí, faz o quê? Como é que faz sem a escola? E ficamos sem a escola há muito tempo. As aulas online vieram, mas imagina a aula online em Bautista. Então, assim, mas uma coisa importante para mostrar como eles são inteligentes. E aí a gente pega essa ferramenta aqui, ó, Sérgio, que é o celular. Você sabe o que aconteceu com meu filho, Sérgio? E é uma coisa que eu guardo com muito carinho. Ele, durante a pandemia, ele usa o celular já desde 2 anos de idade. Olha só, ele usa o celular desde 2 anos de idade. Mas ele adora ver desenhos, coisas no YouTube, nada muito
sofisticada, não. São os desenhos e muita coisa que tem música. E ele acabou se auto-alfabetizando, autodidata mesmo, ouvindo a musiquinha que tem de um trenzinho lá no YouTube, cantando o alfabeto inteiro. E do nada, em um momento em casa, minha esposa vendo novela, quando passa as letrinhas, ele começou a falar A, B, D. Opa, ué. A gente olhou um para a cara do outro e falou assim, você que ensinou ele? Não, eu não. Mas como é que ele aprendeu? E a gente foi lhe dar conta do que ele estava assistindo no YouTube. Ele aprendeu sozinho o alfabeto através da música. Tá vendo como é bom a gente trocar experiência, né, vereadora? A partir desse pequeno exemplo, muitas pessoas podem se identificar em casa e conseguir proporcionar um ambiente produtivo, um ambiente que possa ser de acalento, né, para seus filhos. Bom, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa, mas nós temos considerações finais, começando com a senhora. Uma mensagem final, alguma linha de raciocínio que a senhora gostaria de ressaltar? Olha, sabemos que dia 2 é o Dia Internacional, né? É o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu quero fazer um breve relato, dando exemplo da minha família, porque há praticamente 11 anos nós estamos com as caminhadas. E aí, essas caminhadas que nós fazemos nas orlas, enfim, em vários bairros também no Rio de Janeiro, que é a caminhada pela conscientização do autismo, eu tenho um relato muito interessante, porque eu tenho um sobrinho que, desde os seus 5, 6 anos de idade, ele participa das caminhadas. E certo dia, dentro da escola dele, chegou uma criança autista. Então, quando ele chegou em casa, ele falou, mãe, falou o nome do amiguinho e falou, eu sei que ele é autista. E minha mãe perguntou, como é que você sabe que ele é autista? E ele deu as características. Então, dali, minha mãe, ele conversando, né, com a minha irmã, ele começou a dizer que ele estava protegendo o amiguinho. Porque é um período meio complicado, pré-adolescente, né? Ele está hoje com 10 para 11 anos, então já é aquela fasezinha complicada. Então tem as zoações dentro da sala de aula, né? Enfim. E ele falou, não, pode deixar que eu vou protegê-lo. E realmente é o que ele sempre fez com esse amiguinho dele. Isso por conta das caminhadas que ele sempre participou. Então, assim, dia 2 de abril é um dia de conscientização, é um dia de nós mostrarmos para o mundo que essas famílias existem, que precisam de políticas públicas e, principalmente, precisam de respeito. Esse é o nosso lema. É o poder da informação para gerar gerações mais conscientes, né? Exatamente. Sem dúvida. Glaucia, sua consideração final. Bom, vou reiterar a fala da vereadora, da importância de usarmos essa data para dizer que realmente somos muitos. Eles não voltam mais para casa, eles são incríveis e que, mesmo que você esteja assistindo esse programa e que você não tenha nenhum relato, nenhum caso na sua casa, mas que você ensine aos seus filhos, né, as diferenças, que somos diferentes, nos unimos por elas. E é cada vez mais decepcionante quando recebemos nossos filhos em casa e eles relatam que são chacotas, às vezes, por conta dessas diferenças, né? Que eles sofreram bullying e eles não estavam entendendo. Então, o respeito a toda e qualquer pessoa é importante se queremos um mundo melhor, se queremos algo, né? Se queremos dar continuidade. E existe uma frase de Jung que diz que a gente pode dominar todas as técnicas, né, as teorias, mas ao tocar uma alma humana, que sejamos apenas uma outra alma humana. E é isso que nós precisamos dessa essência como ser humano para poder continuar essa caminhada. Alexandre, sua mensagem final. Ai, gente, que coisa boa a gente poder falar disso e estar compartilhando informações. Primeiro, saudações à vereadora pelo trabalho. Eu acho que é tão importante a gente ter alguém focado, né, nessa pauta, entendendo que precisa dar visibilidade, e aí a gente está caminhando para mais fiscalizações. Glaucier também, como é bom a gente estar permitindo que profissionais envolvidos também com isso possam trazer, além da experiência familiar que a própria Glaucier tem, mas a experiência profissional que é fundamental para a gente ouvir. Coisas importantes, assim,
As crianças normalmente são muito integralistas, ou seja, a gente não tem problema de integrar a criança na escola, porque as crianças se ajudam. A própria Glaucia falou, e a própria vereadora também falou, isso é muito comum. As crianças se ajudam muito. Elas não têm tanto preconceito vendo as crianças. O preconceito, sim, vem dos pais. E a gente tem que cuidar muito disso para não fazer com que as crianças se tornem preconceituosas com outras crianças. Geralmente, nas escolas, isso não acontece, porque as crianças não têm isso. E a gente espera o IBGE sair com os novos números, que aí a gente vai ter certeza dos verdadeiros números de autistas no país, porque esse novo censo do IBGE vai conseguir trazer essa informação verdadeira para a gente. E eu deixo uma frase que eu sempre falo quando encontro várias mães de autista, que eu falo essa frase que, na verdade, é um retrato do que vai ser a realidade dessas famílias. As mães sofrem, os pais sofrem para saber como vai ser meu filho quando crescer. O que o mundo vai fazer com meu filho? Eu não vou estar aqui. Quem é que vai cuidar do meu filho? O que meu filho vai ser quando crescer? E eu sempre respondo isso. O que a gente fizer por eles hoje é o que garante o futuro deles. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Glaucia. Obrigado, vereadora, pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e, é lógico, obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais. No Câmara.rio, o Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.